Ready? Ready. All right. Oh, thank you. I've got control. Agora é ele que controla tudo. Excellent. Hey, who's got a job? Quem está empregado? Who works? Quem trabalha? Good. Who gets paid? Quem recebe salário? That's good, isn't it? Não é bom isso? Who wishes you got more money? Quem queria ter mais dinheiro? Yeah, we all do, don't we? É, todo mundo quer, né? Claro. Now listen, I want you to use your imagination, Então eu quero que você use a tua imaginação. and I want you to think about what would happen next week when you go to work. Eu quero que você imagine o que vai acontecer com você na próxima semana que você for trabalhar. And your boss comes in and he says, we've had to make some changes, E o chefe vem e diz, olha, tivemos que fazer algumas mudanças. and instead of paying you with money, E em vez de pagar com dinheiro, I'm going to pay you with salt. eu vou te pagar com sal. Now, you've been here a while, so I'm going to give you several bags of salt, E aí você já veio aqui há algum tempo but I'm going to pay you in salt. e você sabe o que equivale um saco de sal, né? Eu vou te pagar em sal. Wow. Aí vai fazer assim, meu Deus. Can you imagine paying your rent with salt? Você consegue imaginar pagar teu aluguel com sal? Can you imagine going to the grocery store and trying to buy groceries and trying to trade some salt for some eggs and bread? Já pensou fazer permuta na mercearia com sal, ovos e tudo mais? But you know, about 2,000 years ago, Jesus was talking, Mas uns 2000 anos atrás, Jesus falava sobre isso. and when he was giving his sermon on the mount, he told those that were listening, E no Sermão da Montanha, ele estava falando com aqueles que escutavam he said, you are the salt of the earth. e disse, vocês são o sal da terra. And as they were sitting there listening to that, they understood how important salt was. E em eles escutando isso, eles entendiam a importância do sal. Salt was such an important commodity E o sal era um commodity tão importante that it was actually paid as wages often. que muitas vezes era usado como moeda de salário. Many times Roman soldiers received salt as part of their wages. E muitas vezes os soldados romanos recebiam como parte do salário o sal. Salt was traded for other goods. Sal era trocado por outros bens. It was very important. E era muito importante. So when the people that were here sitting and listening heard this message, E quando as pessoas ouviram escutar essa mensagem, they would have thought about salt a little bit differently than we do. eles pensavam sobre o sal de uma maneira um pouco diferente do que nós pensaríamos. Because when we think of salt, we think of adding a little flavor to our food. E quando a gente fala sobre sal, a gente pensa sobre adicionar um pouquinho de tempero na comida. And that's important, and we'll talk about that. Isso é importante, a gente vai falar sobre isso. But the first thing the people that were listening would have thought of Mas a primeira coisa que o pessoal estava pensando quando escutavam isso, is they were kind of trying to figure out, why is salt so important? Why is Jesus even talking about it? pensar por que sal é tão importante, por que Jesus tem que falar sobre isso. They would have understood that salt is a preservative. Eles sabiam que o sal era um conservante. Now we're continuing our series tonight on worldview. E a gente está continuando a nossa série sobre cosmovisão. And this is so important to understand and to have a good worldview, E é tão importante a gente entender isso em termos de cosmovisão, to understand this concept of salt as being a preservative. entender o sal como ser um conservante. Many years ago, Muitos anos atrás, Annie and I lived in Africa. a Anne e eu morávamos na África. And we lived in Africa during a very tough time in the early 80s. E moramos lá no início dos anos 80 e era um momento muito difícil. And when we first got there, we were living in Ghana, West Africa. We were 400 miles from the equator. It was always hot. E vivíamos na época em Gana, lá na costa do Atlântico, e era sempre muito quente lá. And we hadn't been in Ghana very long when we went walking and we went into a fish market. E não muito tempo depois, fomos até um mercado de peixe, uma peixaria.
And I remember looking at these fish laying out in the hot sun, E eu lembro desses peixes lá no sol escaldante. and I thought, I'm never going to eat one of those. E eu pensava, eu nunca vou comer um peixe desses. I mean, they just laid there for hours and hours in this terrible heat. Eles estão lá horas e horas nesse calor terrível. And then somebody explained to me E aí alguém me explicou that these fish had been preserved in salt. que esses peixes haviam sido preservados com sal. And so because they had been preserved in salt, E por terem sido preservados no sal, those fish would actually last several weeks. aí esses peixes durariam diversas semanas. Now, they didn't look real good. Não aparentavam coisa boa. It wasn't nearly as appetizing as the fish looks over at Condor Não fica nem um pouco parecido com o peixe que a gente vê ali no Condor or at the local fish market, ou na peixaria local, but they actually did taste pretty good. mas no fundo o gosto deles era muito bom. And you know, even today, we still sometimes salt meat to preserve it. E ainda hoje nós salgamos a carne para preservá-la. Who likes ham? Quem gosta de presunto? Yeah, oh, come on, everybody likes ham. Todo mundo gosta de presunto, vamos lá. The saltier, the better, right? Quanto mais salgado, melhor. And because it's been salted, that ham will last for a long time. E porque o presunto foi salgado, ele vai durar muito tempo. So what we find is salt slows down the process of decay. Então o que a gente percebeu é que o sal, ele retarda o processo de degradação. Salt keeps things from rotting. O sal previne que as coisas apodreçam. Now, what does this mean? When Jesus looked at those people and he said, "You are the salt of the earth," Agora, o que é que isso significa quando Jesus olhou para as pessoas e disse, vocês são o sal da terra? what was he talking about? O que é que ele estava falando? You know, if we're Christians, Se somos cristãos, if we're following Jesus, se estamos seguindo a Jesus, most of us believe that time is rushing towards an end. a maioria de nós acredita que o tempo está chegando ao fim. Most of us believe that the society is actually decaying. Muitos de nós acreditam que a sociedade em si está decaindo. Maybe we could even say it's rotting. Talvez pudéssemos dizer, está apodrecendo. And as Jesus looked at those people and he said, "You are the salt of the earth," E em Jesus olhando para essas pessoas e disse, vocês são o sal da he terra. was telling those people that you are going to be responsible for slowing down the process of decay. Ele estava dizendo que vocês são responsáveis para retardar o processo de degradação. And I'm sure that those people that were sitting there listening to that message didn't really understand, E com certeza o povo que estava ouvindo aquela mensagem não conseguiram entender perfeitamente, because there weren't that many of them, porque nem eram tantos assim, and they were out on the side of a hill e estavam lá num morro, in the backwater of the Roman Empire. bem para trás dos fundos do Império Romano. There weren't that many followers of Jesus. Não havia tantos seguidores assim de Jesus, There was no church yet. não havia nenhuma igreja ainda, And yet Jesus said, "You are the salt of the earth. You are going to be responsible for slowing down the process of decay." ainda assim ele disse, vocês são o sal da terra, vocês serão responsáveis para retardar o processo de degradação da sociedade. And you know, the disciples would have understood that, you know, that fish has to be quickly packed in salt to save it. Os discípulos poderiam entender que era importantíssimo colocar o sal sobre o peixe para retardar o processo de degradação. But how does that translate to my life? Mas como é que eu aplico isso na minha vida? And you know, people will even ask today, E ainda hoje as pessoas vão perguntar, what's the purpose of the church? qual é o propósito da igreja? Does the church really even do any good anymore? A igreja ainda tem algum propósito bom? I heard one guy ask recently, he said, wouldn't we just be better off if we didn't even have organized religion? E ainda escutei uma pessoa falando esses dias, a gente não estaria bem melhor se não tivéssemos uma religião organizada, estruturada? And you know, there's no doubt about it. The church has made an impact throughout the world. E não há dúvida alguma que a igreja em si trouxe um impacto ao redor do mundo. You know, in America, it's not the government that provides good services. E veja, por exemplo, nos Estados Unidos, não é o governo que traz um bom serviço. It's often religious organizations. Normalmente são organizações religiosas. In fact, it's probably like that in many other parts of the world. De fato, isso deve ser assim mesmo em outros lugares do mundo. It's not the government that's providing great services. Não é o governo que traz grandes serviços.
It's Christian hospitals, São hospitais cristãos, Christian orphanages, orfanatos cristãos, Christian aid organizations, instituições de auxílio even Christian schools. e até escolas cristãs. While we were living in Africa, on more than one occasion, I had a Muslim come to me and actually tell me, E eu, quando morávamos na África, eu tive mais de uma vez, por exemplo, um muçulmano vir falar comigo. he said, "Don't tell anybody, but I put my kids in a Christian school." E ele disse, não fala para ninguém, mas eu pus os meus filhos numa escola cristã. And I said, "You're Muslim. Why would you put your kids in a Christian school?" E eu disse, você é um muçulmano, por que você colocaria teus filhos numa escola cristã? He said, "Because the state schools and the Muslim schools are all bad." Porque ele disse, porque as escolas públicas e as escolas islâmicas são terríveis. He said, "I feel very good having my children in a Christian school." Ele disse que eu me sinto muito bem colocando meus filhos numa igreja, numa escola cristã. I had the opportunity to do some work in India, E eu fiz um trabalho também, oportunamente, na Índia. and I met some Hindu men, E encontrei alguns homens hindus. and they told me the same thing. E me falaram a mesma coisa. They said, "I've got my kids in a Christian school E disseram, coloquei meus filhos numa escola cristã. because I know they're going to get a very good education, Porque sei que vão receber uma educação muito boa. and they're going to get a very good teaching on morality." E também um bom ensinamento sobre moralidade. And you know, when disasters happen, E veja, quando acontecem desastres, it's usually not the United Nations that gets there first. normalmente não é as Nações Unidas que chega lá por primeiro. It's usually Christian groups and Christian organizations. Normalmente são grupos cristãos e organizações cristãs. This is from Haiti. When the earthquake took place in Haiti a few years ago, Aqui o terremoto, por exemplo, no Haiti, it wasn't governments that were going and helping Haiti. não eram governos que iam ajudar o Haiti. It was the church. Foi primeiro a igreja. It was Christian doctors. São médicos cristãos, It was Christian humanitarian groups. grupos humanitários cristãos. It was Christian construction workers. Eram grupos de construção de grupos cristãos. They said, "I'm going to go take 2 weeks and go down there and work and help." Disseram, vamos separar 2 semanas e vamos lá trabalhar. The doctor that I go to back in the United States, O médico que eu visito lá nos Estados Unidos, he had taken 2 weeks of his time to go and serve and to help the earthquake victims. ele, He was se- a Christian. ele separou 2 semanas e foi ajudar os desabrigados pelo terremoto no Haiti. And so I think it is important to understand, yes, the church is the salt on the big scale. E eu acho que a gente precisa entender sim que a igreja é o sal da terra em grande escala, But you know, I'm not really sure that's what Jesus was talking about. mas eu creio que não era exatamente isso que Jesus estava falando. You know, I think sometimes we forget how important it is that God has placed us in the different places He's placed us. Eu às vezes penso que como é importante a gente perceber que Deus nos colocou em diversos lugares, um diferente do outro. You know, you might be the only Christian in your office. Talvez você seja então o único cristão no seu escritório. Now, what we tend to think is, gosh, I'm the only Christian in my office. It's so hard. O que a gente tende a pensar é, puxa vida, eu sou o único cristão aqui no escritório, é tão difícil isso. But catch this, you are the connection to God for the rest of those people. Mas perceba isso, você é a conexão entre Deus e essas pessoas. You bring the life of God into that environment. Você traz a vida de Deus dentro desse ambiente. Yes, you might be the only one, Sim, talvez você seja o único, but thank God you're there. mas graças a Deus você está lá. Because now these people have an opportunity to connect with God. Porque agora essas pessoas têm uma oportunidade para se conectar em Deus. And this doesn't mean you're preaching at them. Isso não significa que você vai ficar pregando para eles. This doesn't mean you're getting your Bible out and reading verses to them. E nem pegar a Bíblia e ficar lendo versículo para eles. It means you're just loving them Significa você estar simplesmente amando essas and pessoas being friends to them. e sendo amigo com eles. And as we'll see later, you're letting your good deeds reflect Jesus' life. E como veremos adiante, você vai permitir que as tuas boas obras reflitam a vida de Jesus. How many people that you don't even know about have been impacted because you're there? Quantas pessoas que você nem imagina foram impactadas só pelo fato de você ter estado lá? You may not even realize they're watching you. Talvez você não tenha percebido, mas eles estão te observando. They know. Eles sabem. They know there's something different about you. Eles sabem que tem algo diferente em They você. know that you go to church. Eles sabem que você vai na igreja. They listen and they don't hear you using all the bad words that other people do. Eles percebem que você não usa tanto os palavrões que eles usam. They know that you don't laugh at some of those other stories. E que você não dá risada de algumas histórias. And you don't preach at them.
E você não está pregando para eles, You just live your life in a nice way. você simplesmente vive a sua vida de uma boa maneira. And they're watching and going, there's something different. E eles estão observando e percebendo que tem How algo many diferente. people have kept going, Quantas pessoas simplesmente continuaram indo have been encouraged, e foram encorajados have maybe even started thinking about spiritual things E talvez- because you're there? e talvez começaram a pensar em assuntos espirituais só porque você estava lá. Don't ever question, why has God put me here? Why am I the only one? Nunca questione por que você é o único lá, por que Deus te pôs lá. Thank God you're there. Agradeça a Deus que você está lá. The Apostle Paul was on a ship, O apóstolo Paulo estava num navio and he was going to Rome to stand trial. e ele estava indo para Roma para ser julgado. And the ship hit a very bad storm and was about to sink. E o navio enfrentou uma tempestade muito forte e estava prestes a afundar. And everybody was terrified. They knew they were going to drown. E todo mundo estava desesperado porque sabiam que iam se afogar. And Paul stood up and he told everybody on the ship, E Paulo se coloca em pé e diz a todos no navio. he said, God has spoken to me. Ele diz, Deus falou comigo. He sent his angel to speak to me. Ele enviou o seu anjo para falar comigo. And he said, Paul, you must stand trial in Rome. Paulo, você precisa passar pelo julgamento em Roma. So God is going to spare your life. Então Deus vai poupar sua vida. But Paul, God also said he's going to spare the life of everyone on the ship with you. Mas Deus também falou para Paulo que ele vai poupar todas as vidas que estão no navio junto com ele. You know, sometimes in our jobs we think we're on a sinking ship. E às vezes no nosso trabalho a gente está imaginando que está num navio que está afundando. I've worked at places like that. You're thinking, man, this ship is going down and I'm on it. E eu já estive em lugares assim e eu pensando, puxa, esse navio está afundando e eu estou dentro dele. But you know what? Because you're there, you're going to be able to bring hope Mas sabe, porque você está lá, você será capaz de trazer esperança and you're going to be able to bring a connection to God. e também trazer uma conexão com Deus. So salt is a preservative. Então o sal é um conservante. But you know what? Salt also adds flavor. Mas o sal também ele traz sabor. Listen to what Paul says in Colossians. Veja o que Paulo diz aqui em Colossenses. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Be wise in the way we act towards outsiders. Ser sábio como a gente se comporta com os de fora. Let our words be full of grace Que as nossas palavras estejam cheias de graça and seasoned with salt. e temperadas com sal. You know, when you sit down to eat, E quando você senta então para comer, and my wife has made an incredible meal, e a minha esposa faz uma comida maravilhosa, you know, sometimes it just needs a little touch of salt. e às vezes só precisa de um pouquinho de sal. Maybe not much, Talvez não muito, just a little touch. mas um pequeno toquezinho. And you know, Paul says that our conversation, our words to outsiders should be like E that. Paulo diz que as nossas palavras com aqueles que são de fora deveriam ser assim. See, what often happens as a church is we forget we've been told not to judge those who are on the outside. E muitas vezes nós como igreja esquecemos que nós não fomos chamados para julgar os que são de fora. We aren't judges. Nós não somos juízes. We're to love Nós devemos amar and we're to show grace. e demonstrar graça. And Paul says here, let your words, let your conversation, let your interactions be full of grace. E aqui Paulo está dizendo, deixe que as tuas interações, que as tuas conversas, que as tuas palavras sejam cheias de graça, With just a little touch of salt com thrown um in. pouquinho de tempero de sal. But you know what we've done? We've got it backwards. Mas sabe o que nós fizemos? Fizemos tudo ao contrário. Sometimes what Christians do Às vezes o que os cristãos fazem is they give a cup of salt é que eles dão um copo de sal full cheinho with just a little touch of grace on top. e só com um pouquinho de graça em cima. And the world takes that and they go, ooh. Aí o mundo toma aquilo lá e... Have you ever been to the beach and taken a big drink of salt water? Você já foi para a praia e tomou aquele golão de água do mar? It's terrible. É terrível. So we give the world that salt Então a gente dá para o mundo o sal. and they say, oh, I can't drink this. Ele diz, eu não consigo tomar isso. So that's why Paul says our conversation should be full of grace. Por isso que Paulo diz que a nossa conversa deve ser cheia de graça. With just a little salt sprinkled in from time to Com time. um pouquinho de sal colocado de tempos em tempos. Because what happens is, if you share your love and grace with other people, Pois o que acontece é, quando você reparte com as pessoas o teu amor e a graça,
People will eventually come up and start asking you things. Eventualmente as pessoas virão até você e vão começar a fazer perguntas. Somebody at work may say, hey, listen, a girl may say, you know what, I'm thinking about moving in with my boyfriend. What do you think? Aí uma moça pode chegar para você e dizer assim: puxa, eu estou pensando em me juntar e morar junto com o meu namorado. O que você acha? You know, everybody else in the office is saying, yeah, go for it. E todo mundo no escritório diz assim: é isso aí, vai nessa. Great. Boa. But you know what? Because you've been sharing grace and love, Mas pelo fato de você estar compartilhando várias vezes com ela graça e amor, she may say, well, what do you think? e ela pode chegar para você e perguntar: e o que você acha? And you can say, you know, I don't know that that's really such a good idea. Aí você pode dizer assim: sabe, eu não sei se isso é uma ideia tão boa assim não. Well, why not? E por que não? Well, you know, I've seen so often things don't like that just don't work out. E eu já vi assim que várias vezes coisas assim não funcionarem muito bem. And you can say, you know what, I'm kind of old-fashioned, E você pode dizer assim: poxa, eu sou do meio do but tipo you know, antigo, I still believe in marriage. mas eu ainda acredito no casamento. And that's all you have to say. E você só diz isso. You haven't judged, Você não julgou, you haven't hit them over the head with your Bible, não pegou a Bíblia para bater na cabeça da pessoa, but you've just dropped just a little bit of salt in. mas você só jogou uma pitadinha de sal. And now they have something to think about. E agora eles têm algo para pensar. So salt does add flavor. Então o sal sim adiciona sabor. But you know something else that salt does Mas outra coisa que o sal faz is it can irritate. é que pode irritar. Have you ever had a little cut on your finger and you get salt in it? Já teve um cortezinho no dedo e colocou sal nele? You know, it kind of stings, Meio que arde. right? Sometimes just living a Christian life Às vezes só o fato de você viver uma vida cristã is going to irritate people. vai irritar pessoas. We're not trying to. A gente nem está tentando fazer We're isso. trying to live a life of grace Tentamos viver uma vida de graça and love, e de amor, but sometimes just standing up for the truth mas às vezes simplesmente pelo fato de você manter a verdade is going to irritate people. vai irritar as pessoas. In the United States, there's a Christian man, he's a businessman, Nos Estados Unidos tem um homem de negócio que é um cristão and he owns a chain of restaurants, very popular restaurants. e ele tem uma rede de fast food And he closes his restaurant on Sunday, which is unheard of in e America. ele fecha o restaurante nos domingos. And he says, I want my employees to have the opportunity to either worship or be with their families. Ele diz que eu quero que os meus empregados tenham uma oportunidade de ou estar com suas famílias ou de irem para a igreja. And a couple of years ago, he was being interviewed E alguns anos atrás ele estava sendo entrevistado in a magazine. numa revista And they asked him, they said, why do you think your restaurant chain is so successful? e eles perguntavam: por que você acha que a tua rede de restaurantes é tão bem sucedida? And he said, oh, I don't know. I've got a lot of great people working around us. Ele diz: não sei, eu tenho um monte de gente boa trabalhando com a gente. He said, you know, we've tried to run our restaurant by Christian values. E a gente tenta fazer o nosso restaurante funcionar em valores cristãos. And he said, you know, we believe strongly in traditional values. E a gente acredita fortemente em valores tradicionais. And the interviewer pressed me, he said, what do you mean by traditional values? E o entrevistador perguntou: o que você quer dizer com valores tradicionais? And he said, oh, you know, we believe in traditional family values. We believe in traditional marriage. And those are things we've tried to build our business on. Então a gente tenta manter assim os valores tradicionais como a família, como o casamento, e a gente tenta construir o nosso negócio em cima desses valores. Well, he didn't put anybody down. Ele não falou mal de ninguém, He didn't attack any other groups. não atacou nenhum outro grupo. He just said, this is what we believe. Ele disse apenas que é nisso que a gente acredita. These are the things that we build our business on. É sobre essas coisas que nós construímos o nosso negócio. You would have thought he had killed a puppy on national TV. Você teria imaginado que ele teria matado um filhotinho em rede nacional. The next day, every gay and lesbian group in America was screaming for blood. No dia seguinte, todo grupo gay e lésbico estavam gritando, pedindo o sangue dele. He didn't attack any of those folks. Ele nem atacou nenhuma dessas pessoas. This guy, if you were to see him, you'd think of your grandfather. Se você fosse falar com essa pessoa, você imaginaria nele o seu avôzinho. But just by sharing what he believed, Mas pelo fato dele ter compartilhado o que ele cria, it became an irritant. se tornou algo irritante.
And so many groups started calling for a boycott. Don't go to this restaurant. Então muitos grupos começaram a pedir um boicote, não vá para esse restaurante. But of course it boycotted or backfired on them because all the Christians went. Mas é claro que isso deu um efeito reverso, porque todos os cristãos continuaram indo lá. I actually drove by one of the restaurants and there were people lined up out the door and into the parking lot. E na verdade fui num desses restaurantes e tinha gente fazendo uma fila, dando uma volta em torno do restaurante. You remember when Pastor Jill Sweetman was here? Você se lembra quando a pastora Jill Sweetman esteve aqui? You know, her new book called God's Sex. E o livro novo dela chamado Sexo Divino. I just like saying that, God's Sex. Eu gosto de falar isso, sexo divino. But when she was here, had just released that book. Mas ela estava aqui, ela tinha acabado de lançar esse livro. And what she does in God's Sex is she actually defines what the Bible says about sex. E o que ela faz nesse livro é simplesmente definir aquilo que a Bíblia fala sobre sexo divino. But it's created a firestorm on the internet. Mas criou uma tempestade de fogo na internet. She doesn't attack anybody. Ela não ataca ninguém, She doesn't put anybody down. ela não fala, põe ninguém para baixo, But sometimes just standing for the truth mas às vezes só pelo fato de você tentar manter uma verdade can be an irritant. pode ser algo irritante. And we just have to understand that. We go out of our way to not irritate. E a gente faz de tudo para não incomodar as pessoas, não We want to irritá-las. love, we want to show grace. Queremos amar e mostrar graça, But sometimes we are going to irritate just because of our Christian lifestyle. mas às vezes a gente vai irritar só pelo nosso estilo de vida cristão. And as Jesus continued on, E Jesus continuando, he also, after talking about salt, he talked about light. ele fala não apenas do sal, mas também fala sobre a luz. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. You know, when it's dark, light shows the way. Então, quando está escuro, a luz mostra o caminho. Many, many years ago, when I was a police officer, Muitos e muitos anos atrás, quando eu era um policial, I was working the night shift. eu estava trabalhando no turno noturno. And I was checking this area of businesses, E eu estava checando uma área de empresas, and it was maybe 2 or 3 o'clock in the morning, very late. talvez 2 ou 3 da manhã, madrugada. There were no cars on the road, Nenhum carro na rua and it was very dark. e estava muito escuro. And as I drove up to some businesses, and these businesses had been getting broken into regularly. People were breaking in and stealing stuff. E essas empresas, elas estavam sendo invadidas e arrombadas diversas vezes. And as I pulled up to the business, I turned my lights off because there was just enough light where I could see a little bit. E aí eu desliguei as luzes do carro e me aproximei das empresas que tinha um pouquinho de luz que dava para ver o suficiente. And as I pulled up, I saw a car sitting in front of one of the businesses. E aí eu vi lá, eu tinha um carro perto de uma empresa. And it was wintertime, so I could see the exhaust coming out of the car, so I knew it was running. E aí eu percebi que o carro estava ligado porque o escapamento estava soltando fumaça. So as I got closer, I turned on my headlights and my spotlights, E cheguei mais perto, liguei minhas luzes de cima e da frente and I lit the car up. e iluminei o carro. And immediately a guy got out of the car and started running. E imediatamente um cara saiu do carro e saiu correndo. And he ran around the side of the building, E ele correu ao lado do prédio down this dark alley. e correu para uma rua bem escura. And back then, I could actually run. E naquela época eu podia correr bastante. And so I'm chasing this guy. E eu tô correndo atrás dele. Now, the problem with chasing people Agora, o problema de você perseguir pessoas is that you might actually catch them. é que você talvez alcance. And sure enough, we got down behind this building E com certeza chegamos ali atrás de um prédio, in the dark, no escuro, and I caught him. e eu peguei o cara. And he didn't want to be caught. E ele não queria ser pego. And the fight was on. E a briga começou. And he was a big guy. E ele era um cara grandão. And he was drunk. E ele estava bêbado. And he had just gotten out of jail and didn't want to go back. Ele tinha acabado de sair da cadeia e não queria voltar para lá. And he's punching, E ele tá me socando, and I'm e punching, eu tô socando, and we're fighting. e a gente tá brigando, And at some point, my cheap little plastic flashlight, e de alguma maneira a minha lanterna barata de plástico, somehow it collided with his head. de alguma forma mágica, ela bateu na cabeça do cara. But the problem was it was a very cheap flashlight. Mas o problema é que a lanterna era muito barata. So the batteries went this way, Então as pilhas foram para um lado, and the bulb went that a way, lâmpada foi para o outro lado, and the spring went that e a way. molinha foi para outro lado.
and now I don't have a flashlight. E agora eu não tenho mais a lanterna. And I'm still fighting, E ainda estou brigando and it's still dark. e continua escuro. Fortunately, I was able to get the guy down on the ground, Felizmente eu consegui pôr o cara no chão and I was able to get him e handcuffed, consegui botar a algema nele. and then he was exhausted, E aí ele estava exausto and I was e exhausted. eu estava exausto. So I'm just laying on top of this E guy, eu só deito em cima do cara and we're both just breathing hard. e a gente tá só respirando fundo. And then I realized Aí eu percebo, I don't know how to get back to my car. eu não sei voltar pro meu carro. We're in this dark alley, there's no light whatsoever, Estamos num beco escuro, sem luz alguma. and I'm not sure if it's this way, E eu não sei para essa direção, this way, para essa direção, this way. essa direção. I don't know. Eu não sei. And this was before cell phones, and this was even before we had radios. Isso foi antes de rádio, antes de celular. So while I'm laying there pondering my fate, Então, enquanto eu estou ali pensando no meu feito, I look, and down the alleyway, I see a light coming towards me. eu vejo ali no beco, vem vindo uma luz na minha direção. And it wasn't a very bright light, E não era uma luz muito clara, but it was another officer with a flashlight coming to find me. mas era outro policial com a lanterna me procurando. And he got there, E ele chegou lá and his flashlight was about to go out. The batteries were very e weak. a bateria desse policial também estava para acabar. But you know what? When you're in the dark, Mas quando você está no escuro, any light looks bright. qualquer luz é forte o suficiente. When it's dark, you'll take any light. Quando estiver escuro, você pega qualquer luz. I was thrilled he was there. Eu estava feliz que ele estava lá. So we helped the guy out to the car and took him to jail. Aí levamos o cara até o carro e ir para a cadeia. And the other officer went and changed the batteries on his flashlight. Aí o policial foi lá, trocou as pilhas da lanterna dele. But you know, sometimes I think as Christians we feel that way. Mas às vezes eu acho que nós como cristãos nos sentimos assim. We say, you know what? My light's not really bright. A gente diz, saber de uma coisa, a minha luz não é tão brilhante. I don't know the Bible that Não well. conheço a Bíblia tão bem. I don't pray really good. Eu não oro tão bem. I don't have the answers to the questions that people ask me. Eu não tenho a resposta para as perguntas que as pessoas me fazem. Sometimes I have doubts about my faith. Às vezes eu tenho dúvidas sobre a minha própria fé. I just don't feel like I'm that great a Christian. E eu não me sinto lá tão bom cristão. Listen, Jesus is wanting to use each one of us. Ouça bem, Jesus quer usar cada um de nós. He doesn't say, all right, listen, when you're perfect, you can let your light shine. Ele não diz, quando você for perfeito, você vai poder deixar sua luz brilhar. The amazing thing about the gospel O incrível do evangelho is that God uses imperfect people é que Deus usa pessoas não perfeitas to shine his light into the world. para brilhar a sua luz no mundo. It's an amazing thing. É uma coisa incrível. And you know, another thing that light does, E outra coisa que a luz faz oh yeah, that's from the é mostrar o caminho. is light helps us to see other people. É que a luz nos permite ver outras pessoas. There were many times when I was working as a police officer E há outras vezes que eu trabalhava como policial, where a crime would take place at night, aonde um crime acontecia de noite, and we'd have somebody maybe looking outside their window and seeing somebody breaking into their car. e a gente tinha alguém na janela vendo uma outra pessoa arrombando o carro dela, And we'd catch the guy down the street, e a gente pegava o cara lá na rua, and he's already taken the stuff and thrown it away. e ele está jogando tudo fora, So we don't have anything to prove that it was him. então não temos nenhuma prova para dizer que foi ele, And we bring him back to the house and we show him to the homeowner. e trazemos de volta para casa e mostramos para o dono da casa. And we say, is he the one? E perguntamos, foi ele? They go, I don't know. E diziam, não sei. It was dark. I couldn't really see his face. Estava escuro, não conseguia ver o rosto dele. Listen, Jesus said, Mas ouça, Jesus disse, I am the light of the world. eu sou a luz do mundo. Jesus came to show us what God is like. Jesus veio para mostrar quem Deus é. You know, a lot of people struggle with the whole concept of God. Muitas pessoas têm uma tarefa difícil de entender quem Deus é. I mean, how do you wrap your head around God? Como é que você pode abraçar esse assunto Deus? But Jesus came, God in the flesh, Mas Jesus veio, Deus encarnado, so that we could see with our eyes para que a gente pudesse ver com os olhos what he's like. como ele é. When we read the Gospels, Quando lemos os evangelhos, we see what God is like. nós vemos como Deus é. But of course, Jesus left. Mas claro, Jesus foi embora. But when he left, he said, okay, you guys are now the light of the world. Mas ele, quando foi embora, ele disse, tá bom, agora vocês são a luz do mundo.
Wait a minute, Jesus, I thought you were the light of the world. Espera aí, Jesus, eu pensei que você fosse a luz do mundo. Well, I'm passing it on to you now. Não, mas eu estou passando para você agora. You're the light of the world. Vocês são a luz do mundo. You're going to reflect my light and you're going to let people see what God's like. Vocês vão brilhar a minha luz e vão permitir que as pessoas vejam como Deus é. Now, wait a minute. I got in a fight with my wife this week. Não, How peraí. does that show what God's like? Espera aí, eu acabei de ter uma briga com a minha esposa essa semana. Como é que isso vai mostrar a luz de Deus? I got mad at work this week. How does that help me show what God's like? E eu fiquei brabo no trabalho essa semana. Como é que isso demonstra a luz de Deus? Again, the beauty of the gospel is God uses imperfect people to reflect His glory. Mais uma vez, a beleza do evangelho é que Deus usa pessoas imperfeitas para refletir a luz dele. And God has called us to let the light that's in us shine. E Deus nos chamou para permitir que a nossa luz de dentro possa brilhar. And He said, it's not because of your good works. E ele diz, não é por causa das tuas boas obras, It's not because you go to church. não é porque você vai para a igreja, It's not because you're a nice não é person. porque você é uma boa pessoa, It's because of your good deeds. é por causa das tuas boas obras. And Jesus said, I want you to live in such a way E Jesus disse, eu quero que você viva de tal maneira that people see your good que as deeds pessoas vejam as tuas boas obras and are able to be drawn to God, are able to connect with God. e possam ser atraídas para Deus e se conectarem a Deus. You know, I've got a challenge for us as we get ready to close. E eu tenho aqui um desafio para nós, para encerrar. You know, our good deeds are like a light shining and pointing to God. Veja, as nossas boas obras são como uma luz que está brilhando e apontando para Deus. There's a bumper sticker that you see often in the United States, Tem um adesivo que você vê no para-choque nos Estados Unidos várias vezes. and it says, practice random acts of kindness. Diz lá, pratique atos de bondade aleatórios. But you know what? I want to give us a challenge this week. Mas eu quero dar um desafio para nós essa semana. I want to give you an assignment. Eu quero te dar uma tarefa. Sometime between now and next Saturday, Um momento entre agora e o próximo sábado, I'm going to challenge you to do something. eu vou desafiar você a fazer alguma coisa. I'm going to ask you to, instead of doing a random act of kindness, Eu vou incentivar você a não fazer algo aleatório de bondade. I'm going to ask you to do an intentional Eu quero que você act of faça kindness. isso de uma maneira intencional. You can't do this for a friend. Você não pode fazer isso para um amigo You can't do it for a family member. e nem para um membro da família And it can't be for a Christian. e não pode ser para um cristão. I want you to find a non-Christian Eu quero que você ache um não cristão in your office, no seu escritório, in your school, na sua escola, in your apartment building, or near where you no live, prédio ou na sua vizinhança, and I want you to do something for them. e eu quero que você faça algo por eles. I want you to do a good deed Quero que você faça uma boa obra without expecting anything in sem return. esperar nada em troca. What are you talking about? Do que você está falando? Take them out to lunch. Sei lá, leve eles para almoçar, Take them to a coffee. leve para um café, Do something faça algo nice for them that they're not expecting. bom para eles que eles não estão esperando. And when they say why, Eles, quando perguntarem por que isso, just say, you know what? I like doing things for people. só diga para eles, eu queria fazer isso por você. Use it as a building block to build a relationship. Use isso como uma pedra para você construir um relacionamento. But if you will take this challenge, Mas se você assumir esse desafio if you will actually say, all right, I'm going to do what David said, e você disser, bom, tá bom, eu vou fazer o que o David está falando, and if you'll pray about it for a day or two, e se você orar por isso um ou dois God dias, will show you who you're supposed to do this act of kindness for. Deus vai te mostrar para quem você deve fazer isso. God will speak to you and He's going to say, all right, this person, this is who I want you to bless. Deus vai falar para você, essa pessoa ou essa pessoa, eu quero que você abençoe esta pessoa. Now notice, I'm not saying do something for your whole office, Eu não estou falando para você fazer isso para o escritório inteiro, just one person. só uma pessoa. Just one person this week, I want you to pray and then do something to have an impact on their life. Só uma pessoa, eu quero que você ore e faça alguma coisa para trazer um impacto na vida dela. And then I'd love to hear about it. E aí eu gostaria de ouvir sobre isso. Because if we're intentional Porque se a gente for intencional and we pray, e a gente orar, who knows, this might be the beginning
of that person coming to Christ. Quem sabe esse não vai ser o início dessa pessoa vir para Cristo. Let's pray. Vamos orar por isso. Heavenly Father, I thank you so much for your word. Pai Celestial, te agradeço muito pela sua palavra. And Lord, right now I ask that your Holy Spirit would speak to each one that's here. Eu peço que o teu Espírito Santo fale com cada pessoa aqui. God, those who are sitting there saying, I'm not going to do that. Aqueles que estão aqui sentados dizendo, Deus, eu não vou fazer isso. God, I pray that you'd speak to them about the importance of letting their light shine. Deus, eu peço que o Senhor fale com eles sobre a importância de fazer com que as suas vidas brilhem. And God, for each of us, I pray that there might be a special person that you would bring across our path this week. E Deus, eu peço que para cada um de nós, uma pessoa especial cruze o nosso caminho, That we would be able to do something for, que a gente possa fazer algo por ela, without expecting anything in return. sem esperar nada em troca. God, that we might be able to give them Que a your gente, grace que a gente possa dar a elas a sua graça, with just a little touch of salt sprinkled com in. um pouquinho de tempero de sal. God, thank you for opportunities this week. Deus, obrigado por oportunidades essa semana. Thank you for letting us have impact in our community. Obrigado por nos permitir trazer impacto sobre a nossa comunidade. And we give you thanks and praise in Jesus' name. E te damos graças em nome de Jesus. Amen. Amém. Amém. Maravilha. Maravilha. Nós aplaudimos o Senhor. Vamos cantar mais uma canção para Jesus? Acho que ele merece. Vamos ficar em pé? Ouça a declaração que vem de fora e além das nações. Precisamos ver e entender os corações feridos que choram enquanto nossas vozes se calam. Onde a batalha se formar, somos luz para alcançar o mundo, o céu, a preservar as vidas. Nós mostraremos o amor de Deus. Desesperados para alcançar, nós precisamos alcançar com ousadia esta geração, não esquecendo a esperança e o amor que nos foi dado. Vamos erguer a voz mais alto. Use tudo o que puder, se move e tome posição. Precisamos crer e nos unir, sermos a imagem do Senhor para amar e servir e fazer a diferença aqui. Somos luz para alcançar